Olá, tudo bem? Eu sou a Dani do Ateliê Pilu e essa é a nossa sexta aula do fabuloso calendário do Advento de Natal. Se você não assistiu nenhuma aula antes e tem interesse em fazer esse projeto junto comigo, dá uma olhada na playlist que eu preparei. Na aula 1, na descrição, tem a lista de materiais e o link para você ter acesso aos moldes. Então, se você já está fazendo esse projeto, lá na quinta aula a gente finalizou o preparo de todos os bolsos e agora na nossa sexta aula eu vou ensinar para você um pouquinho de costura à mão, se você quiser colocar os números em feltro. Aí eu vou ensinar dois tipos de ponto, o pesponto normal e o ponto atrás. E também vou ensinar como é que você vai usar o papel para fazer o aplique, tá? Que são os apliques de números aqui. Então é aquele papel termocolante que eu passei na lista de materiais. Então tá tudo bem explicadinho, tudo bem mastigadinho como sempre. Se você não tiver interesse na costura à mão, não for costurar os números com o feltro, passa adiante, tá? Porque o vídeo ficou um pouquinho longo, porque é um passo a passo realmente detalhado. Ah, eu tava quase esquecendo. A gente já vai deixar preparada a nossa estrelinha. E para fazer ela, eu vou te ensinar o ponto caseado. Então, vamos lá rapidinho. Então, esses são os materiais que a gente vai precisar para essa aula. O papel para fazer o aplique, os retalhos, os moldes de número. E se você também for fazer os números alguns números em feltro, então o feltro. Se você for usar o feltro, aí separa também a agulha, o fio de meada ou a linha. E aí, vamos começar aqui. Esse meu papel de transfer, ele vem escrito qual é o lado que tem que estar para cima na hora de você passar. Mas depois que você recorta ele do rolo, aí você meio que perde a noção de qual é o lado certo. Então, presta atenção na hora de recortar. Eu aqui no meu caso, fiz uma bolinha aqui, olha, fiz uma marcação com a caneta para eu não me esquecer. E aí, eu vou pegar o retalhinho. Vou colocar o avesso com o lado voltado para o lado que tem a cola. E passo com o ferro bem quente. Deixo um pouquinho parado, é bem rápido. Ele já tá aqui colado. Aí, depois dele colado, é que eu vou fazer a marcação. Então, como eu vou estar pelo avesso, vou estar marcando o número pelo avesso, eu tenho que tomar cuidado para ele não ficar espelhado depois. Então, é assim que eu quero que ele fique, né? Depois de pronto, para eu conseguir ler assim o número certo. Então, na hora de riscar, eu vou riscar com ele invertido. E aí, eu risco e corto. Então, aqui, o número pronto. Você vai fazer isso em todos os números que você quiser fazer nessa forma de aplique. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai aplicar isso daqui num bolso. Eu peguei o bolso de nuvem, aquele bolso que vai ser o 2 e o 3, fiz uma marcação no meio do bolso, que é onde eu vou costurar depois no calendário. Então, para fazer isso, eu só dobrei aqui e achei esse meio. E eu vou colocar esse meu número 3 aonde eu quiser colocar. Cuidado só, porque todos os bolsos, como a gente vai costurar depois, eles ainda vão estar com um pouquinho de costura aqui, consumindo o tamanho do bolso, né? Então, se afasta um pouquinho da área da costura, e aí você pode colocar onde você quiser. Eu vou colocar aqui assim. Então, eu vou destacar aqui, olha, essa parte do papel, vou dispensar. Coloco aonde eu quero que fique. Vou vir aqui com o ferro. Deixo ele paradinho um pouquinho, mexo um pouquinho assim. E ele já tá colado. Então, para costurar esse número de feltro aqui no bolso, eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu utilizo meada. A meada, ela vem assim. Eu desenrolo e coloco num suporte desses de plástico. Aí, ela vai ficar desse jeito aqui.
eu gosto de costurar sempre com 2 ou 3 fiozinhos de meada. Então, para isso, eu primeiro corto um pedaço do tamanho assim do meu antebraço. Não adianta a gente cortar muito longo o fio, porque acaba embaraçando demais. Aí, eu pego aqui a quantidade de fiozinhos que eu quero da meada e vou tirando aqui, desembaraçando, tá? Aqui tem 2. Aí, eu vou passar aqui na minha agulha isso aqui e vou dar o nozinho. Então, já passei aqui, já dei o nó. Eu sempre deixo uma parte solta, uma ponta da linha solta e a outra ponta da linha com o nó. Eu nunca junto as duas assim e dou um nó, porque se a gente erra algum pontinho, aí fica difícil de desfazer. Então, eu vou colar aqui esse número 6 para facilitar, para ele não ficar mexendo. Então, essa aqui é uma cola bastão comum, né? E aí, é só passar só um pouquinho mesmo, porque funciona melhor do que alfinetar, como é uma peça muito pequenininha. Então, vou acertar aqui a posição. E aí, eu vou ensinar como é que eu faço o pesponto simples à mão. Começo por trás para esconder o nozinho. Faço um ponto de uns 2 milímetros. Aí, venho de baixo para cima agora, tento dar o mesmo espaçamento do tamanho, o mesmo espaçamento do que o tamanho do ponto. E vou de cima para baixo. Aí, dou um espaçamento de baixo para cima. E vou fazer isso em todo o número. Depois que a gente dá o último pontinho, a gente arremata. Então, a gente vem pelo avesso, pega um pedacinho de tecido, com cuidado para não atravessar para o outro lado. É difícil isso acontecer, porque o feltro é grosso, né? Dificilmente você vai acabar passando para o outro lado. Aí, eu deixo formar uma alça. Aqui ele tá com a outra ponta junto, mas não tem problema. Eu vou segurar aqui a alcinha, pra ela não me escapar, e vou puxar aquela pontinha solta. Pronto. Passei por dentro da alcinha e dei um nó. Você pode dar até mais um nozinho, se você for assim como eu, meio desconfiada. Às vezes não tem necessidade. Pronto, foi. Vou cortar aqui. E ele ficou assim, olha. Agora eu vou te mostrar um outro ponto para ser feito à mão, que é o ponto atrás. A gente coloca a agulha por baixo para esconder o nó, dá um ponto para frente de uns 2 milímetros também. Dá um espaço por baixo também de uns 2 milímetros, do mesmo tamanho do ponto.
E aí, ao invés da gente ir para frente, a gente vem para trás. Por isso chama ponto atrás. E a gente encosta no final do primeiro ponto. Então, faz um ponto para frente. E encosta no final do ponto anterior. E segue assim na volta inteira do número. E esse aqui é o resultado final. Então, agora, vamos à estrelinha. Eu vou juntar aqui frente e costas da estrela. Para começar, a gente vai posicionar a agulha entre os dois lados, para esconder a linha, o nozinho da linha. Então, lembrando que, assim como no ponto anterior, eu tô com uma ponta da linha solta e a outra tá aqui com o nó. Aí, eu vou de frente para trás, vou passar pelo mesmo buraquinho. Quando formar essa alcinha, eu passo por dentro da alça. O primeiro ponto, eu faço 2 vezes no mesmo lugar. Porque se eu não fizer isso, o ponto seguinte vai sair torto. Mas isso é só no primeiro ponto que precisa ser feito, tá? Aí, eu vou adiante. Dou uma distância de uns 2, 3 milímetros. Formo a alça. Fechei. Então, ele vai ficar fechadinho aqui a lateral. Vou fazer só mais um pontinho aqui. E aí, depois eu continuo com o vídeo acelerado. Então, ó, de trás para frente, formou a alça, passo por dentro. Eu vou fazer isso até o final da estrela. Agora, eu vou deixar esse espaço aqui aberto. Através dele, eu vou colocar um pouquinho de fibra siliconada. Mas você pode, se você não tiver isso, você pode colocar até um pouquinho de algodão. É só um pouquinho para dar volume para a estrela. E se você também não quiser, não tiver nada aí, você pode fechar ela sem esse volume também, que ela fica bonita. Pronto. E agora eu vou finalizar ela. Ficou assim a nossa estrelinha. Então, aqui estão todos os bolsos preparados. Eu vou repassar um a um para você poder comparar com o que você fez aí.
depois do que eu te passei hoje, já dá para você deixar todos os bolsos com os números todos aplicados, só esperando o momento de costurar eles no calendário. E aí a gente vai começar a fazer esse processo a partir da próxima aula. Então fica atenta lá no Insta, que é lá que eu divulgo quando vai ser a próxima aula, ou quando a aula já está disponível aí aqui no YouTube. E é isso aí, eu vejo você na próxima aula.